Sejam bem-vindos a mais um episódio do BH Podcast e hoje nós vamos falar sobre um assunto super em alta. Um assunto que eu tenho certeza que você já pesquisou na internet, já viu alguém utilizando esses procedimentos e já passou, se você ainda não utilizou esses procedimentos, já passou pela sua cabeça utilizar. E antes de apresentar os nossos convidados, eu quero deixar um convite para você também ativar o seu podcast aqui no Estúdio RVL. Basta você pesquisar Estúdio RVL no Instagram, entrar em contato com a nossa equipe e também ativar um podcast desse formato, com esse formato, sem se preocupar com nada de parte técnica. Basta você chegar e gravar o seu conteúdo aqui no Estúdio RVL. Voltando para o BH Podcast, eu quero dar as boas-vindas aqui para o Dr. Rodrigues e doutora Loriane. Sejam bem-vindos ao BH Podcast. Ô, Leandro, obrigado pela oportunidade de estar aqui no BH Podcast e poder direcionar as pessoas que acompanham aqui o seu programa e poder ilustrar e trazer o que a harmonização facial tem para proporcionar na vida das pessoas. Muito bom, eu já estou curioso, viu, com vários É, assuntos que a gente vai conversar aqui hoje. Também foi um prazer, viu, Leandro, você receber esse convite seu. E assim, estava super empolgada de estar aqui e falar mesmo sobre o nosso trabalho. Muito bom. Pelo que eu vi aqui na apresentação, né, e o que a gente já conversou aqui também nos bastidores, vocês são especialistas em harmonização facial aqui em Belo Horizonte. Me conta mais sobre essa especialidade. então, na realidade, muitas pessoas elas têm procurado uma autossatisfação, uma identidade visual melhor, né? Então, graças à tecnologia e à ciência que vem cada dia mais caminhando junto, hoje em dia você consegue voltar no tempo. Você consegue melhorar a questão dérmica da face e devolver a jovialidade que muitas das pessoas perderam com o tempo, com as dificuldades que a vida trouxe, né? Sim, e doutora Loriane, pelo que eu vi também não é somente facial, mas também corporal, não está relacionado só à face. Não, corporal também, né? Então, eu creio assim que pequenas mudanças fazem toda a diferença na vida, né, das pessoas. Pode trazer uma transformação muito grande. E essa relação do corporal, do facial, as pessoas têm procurado bastante. E eu acho que a gente tem que ganhar uma proximidade melhor com esses pacientes, conhecer, saber ouvir, né? Saber entender ali a queixa, a dor daquele paciente, para poder ficar mais próximo dele e causar assim, uma transformação significativa na vida dele e trazer ele mais para perto. Isso também vai trazer assim uma qualidade de vida, não só em relação a uma mudança estética, mas uma qualidade de vida mesmo, uma aparência legal, até psicologicamente a pessoa se sente melhor. Pegando o gancho da linha de raciocínio da doutora Lores, na realidade, eu acredito muito que a estética e a saúde, elas caminham inteiramente juntas, né? Até por questão de saúde mental. Então, quando você, por exemplo, vê uma pessoa que ela não está condicionada a querer ter o seu autocuidado, basicamente está relacionado a problemas psiquiátricos e psicológicos mesmo, né? Porque a autoimagem, ela se vende sozinha, mas também ela está relacionada com a forma como você tem o seu cuidado com a sua vida. Então, quando você, por exemplo, identifica uma pessoa, às vezes um paciente que ele vem no consultório e ele diz que ele está com a autoestima baixa, isso tudo altera a vida dele. E o que a gente faz na harmonização facial é devolver de volta um sonho, é devolver de volta uma autoestima que de repente o tempo roubou. Porque o tempo, ele E é o entender a dor mesmo, né, que você está falando é, aí, é entender a dor dele e sentir o que é que ele está sentindo. Porque, É uma assim, empatia é uma com empatia, o paciente e não só cliente, né? Mas é uma pessoa que é uma tem o pessoa, é sonho, uma tem as vida, né? Ali expectativas. é uma mãe, é a mãe de alguém, é a filha de alguém. Então você tem que tratar aquela pessoa como se fosse um parente seu, como se fosse único, único. né? É, o Dr. Rodrigues Exatamente. comentou sobre o sonho. Como que você, Dr. Rodrigues, entende essa necessidade, essa busca da pessoa em contratar um profissional, entrar em contato com vocês? Não é somente um procedimento estético, tem algo a mais? Tem muito a mais, porque assim,
teve uma paciente que ela recorreu no consultório e ela, eu falo até emocionado, porque ela chegou e disse assim: doutor, eu guardei uma boa economia e eu vi que você atendia pessoas humildes. E eu, assim, como profissional, eu atendo todo tipo e qualidade de pessoas, né? Mas aquilo foi marcante porque ela falou que ela trabalhava com um trabalho doméstico na casa de pessoas ali e juntou aquele valor para comprar o sonho dela, que era diminuir a idade, ficar mais jovem. E aí eu pude ver o quanto eu me tornei humano entrando na estética, na harmonização, e o quanto eu posso proporcionar esse tipo de felicidade para muitas pessoas. Então foi assim que realmente eu identifico que quando eu atendo o paciente, a gente faz uma avaliação com ele, a gente não está só vendendo um produto. Eu não quero só vender. Eu Você costumo quer dar um dizer, eu resultado, quero né? entregar um Um resultado. resultado significativo pra É meio que ele. quase que um casamento. A pessoa entra lá no consultório E não larga mais. e não larga É mesmo? mais. Porque, assim, esse véu que fica no meio do profissional e do paciente, isso faz com que não aconteça no meu consultório. A pessoa ela precisa entender que se ela for mais velha que ela tem que identificar eu como se eu fosse um possível filho dela. E que ela, se ela fosse uma possível mãe minha, um parente. E de que ambos a gente caminhe junto para chegar a um resultado de satisfação. E mostrar também, assim, que a harmonização é para todos. O mais engraçado é que a gente chega lá, a gente tá com a promoção de lábios. E aí ela vai lá, faz os lábios e a gente acaba fazendo um procedimento de olheira, né, Cláudia? Aham. E aí chega no final, ela fala assim: como é que funciona essa questão da harmonização facial? Aí a gente fala: não, você acabou de fazer sua harmonização facial. Ela: sério, eu acabei de fazer minha harmonização? A pessoa, assim, não tem noção, porque acha que a harmonização é uma coisa assim, cara, Sim. né? Impossível, eu não Absurda. tenho condições de fazer e Ou tal. que tem uma mudança muito drástica também, essa dúvida Exatamente. acontece. Por exemplo, um procedimento de lábios é o início de uma harmonização facial, que a pessoa também pode adquirir outros Outros procedimentos. procedimentos. Outros Isso acontece? procedimentos. Muito, muito. Somente com esse aqui, ó. Mas na verdade, assim, quando o paciente chega no meu consultório, eu sempre procuro enxergar o melhor que ele tem para oferecer. Então eu falo assim para Dona Maria, você tá maravilhosa. E de fato ela tá maravilhosa porque na minha visão, ela é essa pessoa maravilhosa. Mas ela precisa o quê? De um tratamento e um cuidado especial. Então a gente pega a Dona Maria e fala: olha só, Dona Maria, é essa pessoa aqui que a gente pode levar. Só que, infelizmente, hoje, o que acontece, Leandro, e eu até converso com a minha sócia, é de que as pessoas criaram um paradigma gigantesco, negativo, com relação à harmonização facial. Pelo simples fato de que algumas coisas deram errado ou exageros ficaram muito vistos na internet, e por conta disso, elas associam que isso é harmonização facial. E não é Generalizam isso. a situação. Até porque, por exemplo, eu tinha uma queixa muito grande com relação à minha olheira. A minha olheira ela era muito avantajada. E também o que? A questão do meu queixo. Ele era o quê? Introvertido. Então, eu fiz a harmonização facial e hoje eu consigo ter uma melhor visão minha. E eu, no meu ponto de vista, eu não encontro nenhum exagero. A doutora Lores, por exemplo, ela tem Nossa, harmonização facial. vários ml. Cachoeira. Não, e isso que é interessante, porque a minha próxima pergunta seria isso: se vocês já utilizaram algum procedimento. Nossa. Então, se Nossa, eu ia perguntar isso, é porque eu não tô vendo nada de exagero. ótimo, isso é muito É, bom. isso Olha! significa que é muito bom. Então, aí as pessoas acham que, tipo assim, isso aí fez a harmonização facial, ele vai ficar que nem um boneco. E a ideia não é essa. A ideia é o quê? A gente amenizar o tempo, entendeu? E trazer resultados com que a pessoa se sinta satisfeita, mas com a sua identidade visual, que é o que todo mundo tem. E, infelizmente, parece que tudo que é negativo, Sobressai. ele sobressai e ele vai mais rápido Sobressai. para a mídia. Aí todo mundo fala assim, fulano de tal fez harmonização facial e eu vou ficar que nem ele, vou ficar que nem um boneco plastificado. E essa não é a ideia, de fato. É É a porque tem muita gente que transforma. Eu acho que a questão não é transformar.
É você melhorar pontos que estão falhos ali. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, algumas partes elas vão, igual por exemplo, têmpora vai Só afundando. pra quem tá assistindo em casa, o que seria a A têmpora aqui, têmpora é essa né? região aqui, ó. Mostra ali pra gente na câmera essa Essa partezinha região. aqui, que a tendência Isso. com o tempo é acontecer o quê? É dar um afundamento, né? Um Sim. abalamento nessa E isso região. passa essa percepção de uma pessoa mais Vai envelhecendo. envelhecida. Isso. Sim, e é Então vai possível corrigir. caindo, né? Bigodinho chinês, que é essa região aqui. Que eu já tenho Então, uma o quê? tendência, se eu não tomar cuidado. Né? E aí a gente pode fazer depois do podcast uma avaliação consultiva, Olha sem só. valor algum, só para identificar o que você de fato precisa. Olha só, isso é interessante. Ou seja, se uma pessoa que está assistindo e ela quiser fazer uma avaliação, ela também pode. Existe essa Pode, possibilidade com de fazer certeza. sim. Que E o legal. interessante é o seguinte: quanto mais pessoas a gente recebe para fazer avaliação, mais a gente consegue entender a característica individual de cada pessoa. Porque ninguém é branco, negro ou amarelo. Você pode ser branco, negro e amarelo, mas você pode ter uma condição diferente, uma olheira mais acentuada, uma olheira menos acentuada, um bigode chinês mais visível, um bigode chinês mais diminuído. Então, quando a gente faz essa avaliação aí, a gente fala, ó, é isso aqui que você vai fazer e vai ficar perfeito. Ou Que nem seja, você, Leandro. que nem eu. É. Não, a gente já teve uma conversa aqui nos bastidores que qualquer dia eu vou entrar no podcast de um jeito e vou sair de outro. Ao Vai, vivo, né? vai. Procedimento ao vivo. Mas que legal, porque cada caso é um caso, então. Não tem aquele Exatamente. padrão Não assim, tem vou receitinha fazer. de bolo, Não, não tem. Não vai ser na tem. remessa, né? Assim. Não, não. Então, como que funciona esse atendimento? Me conta aqui. Por exemplo, se eu quisesse iniciar um procedimento hoje e fosse até a clínica de vocês, né? Como eu seria atendido? Mas antes, eu quero deixar uma pergunta aqui, né? Quais as redes sociais, para quem está assistindo e ouvindo esse episódio, já acompanhar vocês nas redes sociais? Pode falar. Ah, pode ser, tá ao vivo, Pode tá? ser. Então é assim mesmo. Quem quiser entrar no meu Instagram, olha só, já vai ganhar 10% de desconto. É dr de doutor, dr.rodrigues SUD. Tudo junto. Entra lá, vê os resultados. E doutora Lores? Aí é Loriane Fagundes, tudo junto, letra minúscula, tá? Lá vocês vão ver vários resultados, vários depoimentos, né? E resultados ali que foram realizados na hora. Vocês vão ver nada de maquiagem, nada assim, enganativo lá. Você vai entrar e ver belos resultados lá. Muito bom. E só para a gente ter um alinhamento aqui, quem entrar no Instagram já consegue o acesso direto no WhatsApp também. A pessoa envia um DM. Qual que é a melhor forma de contato com vocês para quem acessou o Instagram? Ou deixa um comentário. Tem sim, tem WhatsApp lá que entra direto e tem acesso a nós ou a Excelente. nossa secretária também. Então, a partir do momento que, por exemplo, eu estou assistindo esse podcast, entrei em contato no WhatsApp, no Instagram, através do Instagram de vocês, e tenho interesse em descobrir o que eu preciso aqui. Hoje eu vou ficar aqui como modelo para ser analisado. Eu tô te analisando. Meu Deus, a gente até preocupa, né? Nenhum podcast eu vou ser analisado. Nível BH, no mínimo, Belo Horizonte. Então, me conta, como seria essa avaliação inicial e, pelo que vocês comentaram, inicialmente é sem custo. Ou seja, a pessoa Exatamente. pode ir até as clínicas de vocês, que Isso. são mais de uma unidade, mais de um endereço. Isso. A gente E colocou em fazer. pontos estratégicos para poder trazer endereço melhor. É isso, para pessoa tipo assim, Melhor localização, Melhor melhor localização. comodidade, uma comodidade, né? Ele pode escolher qual dos dois endereços. Quais são os endereços, os bairros das clínicas? E pode até citar o endereço também. Fica no Bar Castelo, na região da Pampulha, Bairro Castelo. na Avenida dos Engenheiros, 363, ao lado do Hermes Pardini, Laboratório Hermes Pardini. É na avenida Excelente principal acesso, né? ali. Para quem está em outros bairros aqui de BH, né? Rodoviário Castelo, facinho. Exatamente. E a outra clínica, Dr. Rodrigues? fica ali no Santo Agostinho, contorno com Amazonas. Muito fácil também o Do acesso. lado do Colégio Pio XII, né? Atrás muito próximo da Assembleia. né, também. Do Marconi, Colégio Marconi também. Muito bom. Para quem está aqui em Vila da Serra, Nova Lima, região que a gente está aqui na região da Raja, Central, isso, ali tá perfeito. fácil acesso e central Chegar também. rapidinho. Muito Aí bom. a gente Então, consegue atender um público maior também. excelente, com comodidade. Isso é muito Exatamente. importante. Então, por exemplo, eu tenho interesse em fazer avaliação. Entrei em contato no Instagram, no WhatsApp, agendei o meu horário e fui até a clínica. Como funciona esse procedimento? Bom, basicamente você sempre vai vir por uma queixa. Então,
você seria o paciente, qual seria a sua queixa? Vamos começar aqui pelas olheiras, dependendo. Ótimo. Então, o que acontece? A gente faz um trabalho de avaliação ali faz um estudo de caso em cima e a gente consegue, então, relacionar o que te incomoda com o que eu posso sugerir para você. Por exemplo, seu bigode chinês. Sim. Ele está bem avantajado, então a gente consegue entrar ali com preenchedores faciais que são absorvíveis, tá? Como um ácido hialurônico, e a gente já corrige esse grau de depressão. Bigode chinês pitose. daqui, Isso. que tem a ver com a bochecha também, né? Isso. Que aí tem a técnica certa ali que vai ser Exatamente. aplicada. A gente Mas- costuma tirar fotos também, né, Cláudio, do paciente, mostrar para ele aonde que a gente poderia trabalhar, Interessante. mostrar mesmo com laço, colocar um espelho na sua frente, mostrar onde tem alguma deficiência, Até né, para o uma paciente já queixa. visualizar também antes dele Exatamente. fazer o procedimento. Porque às vezes tem coisas que a gente mostra para ele que ele nunca viu. E fala assim, gente, realmente, não, eu nunca vi isso aqui. Nossa, eu tô assim mesmo. Eu tô... É. E quando o paciente ele não faz por algum motivo pessoal, e aí ele volta depois da sua condição, aí ele diz assim, Você colocou olha, coisa na minha você colocou na cabeça minha agora. cabeça, e toda vez que eu acordo de manhã e olho no espelho, eu não consigo ver. Eu só vejo minha olheira Eu só agora. vejo isso. Que a gente Só vê a olheira. É. Às vezes ele Mas nunca viu acontece, isso. né? E não é nem na maldade, na realidade, né? Que como especialista de harmonização facial, a gente identifica o caso e a gente quer fazer aquele resultado acontecer, Sim, entendeu? até para melhorar essa Claro. aparência do paciente e eu acredito que até a qualidade de vida, que é um assunto que a gente vai entrar na Não, para sequência. você ter uma ideia, a gente já chegou a dar do nosso bolso. É mesmo. Não, eu falei assim, ó, ML de não, preenchedor, sério. por favor, eu vou dar um jeito nisso aqui. Eu vou colocar Porque aqui pra ela me tinha, pagar um porque dia. ela tinha começado a harmonização e tava tudo ótimo, só faltava aquele detalhe, aquele Era detalhe. um Sabe aquele detalhe, sal que você coloca em cima da aquele- carne, assim? Assim, ó. o tempero, assim. Aí eu falei final. assim, ó, Cláudio, vamos fazer. Aí, gente, mas deu assim, aquela transformação maravilhosa nela. Era o que faltava para essa Era o pessoa. que faltava. E um detalhe que o Dr. Rodrigues comentou sobre a absorção desse material que é utilizado. Como que funciona? Explica pra É gente, porque assim, né? todos nós produzimos um material chamado ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico. Essa propriedade a gente produz no nosso organismo, só que com o tempo a gente perde. Só que hoje, como eu falei no início do podcast, graças à tecnologia e à ciência que tem caminhado juntas, hoje existem esses materiais sintéticos, porém por ser um polímero, um ácido hialurônico, ele é absorvido com o tempo, mas ele tem uma durabilidade ali. Então a gente trabalha com esses porque são muito mais seguros no ponto de vista científico. Então, por exemplo, você vai trabalhar com um produto que o pessoal, nossa, chama de PMMA. MMA. Como é que é o nome? PMMA, conhecido como PMMA. polimetilmetacrilato. Ele não é absorvido. Se você coloca, por exemplo, esse material bem aqui nessa região aqui, para você trazer essa sustentação aqui, ótimo. O material não absorvido vai ficar aqui. Só que em comparação, você vai perder com o passar do tempo o quê? O tecido adiposo, a musculatura, Flacidez de pele. a flacidez de pele que pode acontecer com o tempo e principalmente os seus ossos, porque as pessoas acham que o osso ele é uma estrutura, na realidade não. Ele, além dele ser uma estrutura, ele é um depósito de cálcio, entendeu? Para outras finalidades. Então, o organismo, se você tiver uma deficiência, ele vai retirar daquele depósito. Então, se você coloca o material aqui, mas você tem toda essa alteração, decai e escorre esse produto. Nossa. E Fica a no gente lugar errado. fica no lugar errado. E a Aí gente já pode ficar recebeu com muita bochechão. gente assim. Já. É mesmo, Muita isso que gente. eu ia perguntar. Tem E, muitos casos infelizmente, disso. Infelizmente, Tem. como não é a nossa especialidade, a gente acaba encaminhando para um cirurgião. Entendi. Ou seja, qual que é o nome desse procedimento? PMMA. Se a pessoa está Isso. pesquisando sobre isso na internet, Você tem pensando em fazer um vontade de procedimento fazer, estético, encontrou uma mega oportunidade do PMMA. Corre. Se ele Corre. tá aqui, vai pra lá. É mesmo. Então, e qual que é o ele é muito procedimento que perigoso. vocês utilizam que tem essa propriedade de absorção? É o ácido hialurônico. Ácido hialurônico, que é o... Porque para quem tá no mercado, aliás, para quem tá na área de atuação, né, são os nomes comuns, mas para quem tá pesquisando aí fica esses termos às vezes um pouco Geralmente técnicos. as pessoas entram na harmonização facial pela porta da frente chamada assim, ó. Botox. Botox. Isso. É o mais Conhece Botox, conhecido, né? né? Todo mundo já ouviu É falar de um mais Botox. popular.
Eu vou ficar. Tem gente que fala assim, doutor, se fazer botox aqui assim, ó, eu vou ficar assim? Não, capaz. Até porque o botox, na maioria. Confunde, né? Preenchedor A maioria com das vezes o botox botox. que a gente vai fazer, geralmente é sempre num terço superior para aliviar as linhas estáticas ali, Opa. as rugas dinâmicas, entendeu? Então- Com então- óleos, teste glabellar. Então ajuda a gente aqui com esse vocabulário. O que que é o Botox e qual que é a diferença do Botox pro ácido hialurônico? Então, o Botox, ela vai explicar do ácido, eu vou falar do Botox. O Botox é uma propriedade de uma toxina neuromuscular através de uma bactéria que foi estudada há muito tempo atrás, ali, quase uns 90 anos, né? Nossa. É, sim. E Que ela veio com outro intuito, né? Não estético, né? Então. E a utilizada foi E, acabando começou direcionando com para os esse. oftalmologistas, né? Para estrabismo. Então. Nem imaginava, tá vendo, gente? É. Podcast, BH Podcast também é muito conhecimento. aham, Então começou nessa área e foi para ficou mais em torno da área médica, né? E depois eles começaram a perceber que as regiões próximas onde eles aplicavam teve uma melhora significativa e uma paralisação Você ali, falou, nossa, melhor as cadê linhas. a ruga desse paciente que eu fiquei pertinho do olho ali? Tá bonita, tá mais esticado. Exatamente. Aí começaram a testar, fazer esse Aham. teste. E a partir testes. disso, o principal procedimento que vocês utilizam hoje é o ácido hialurônico. Ou o Botox também é um procedimento. Olha, o Botox, ele vem mais como um chamariz, né? É, o Mais chamariz. como um chamariz. Então, a partir do Botox, que é o que as pessoas mais conhecem, aí a gente vai, da avaliação, a gente começa a falar mais dos preenchedores e aí tem Isso. esse conhecimento maior sobre o produto. Excelente. Mas o PMMA Não, deixa de lado. Não, não trabalho. deixa de lado. E a gente já Excelente. pegou alguns casos de Já. PMMA, sabe? Excelente. Então, aproveitando todo esse conhecimento de experiência que vocês têm, né? Já deu para entender a diferença entre eles. Voltando aqui para o meu caso com a olheira ou o bigode chinês, qual seria o procedimento mais recomendado, né? Se eu fosse fazer a avaliação em uma das clínicas? Bom, eu entrei com o nasojugal, né? O nasogeniano, que é o famoso Bigode bigode chinês. A olheira, né? Ali na região da pré-maxila, que a gente vê uma depressão, uma pitose. Pré-maxila. Isso. Aí, a gente pode fazer com que o nariz a fique mais gente tem que filmar empinadinho. os bastidores, Não, a gente ainda vai fazer só né? Eu não vou nem virar de lado, eu vou ficar de frente. E aí, o que a gente pode fazer também é o seguinte, é fazer esse contorno de mandíbula aí. Exatamente. A doutora Lores fala assim, ó, você vai ficar com cara de mal. Eu vou- cara de mal. eu vou assim. Não, começar. engraçado que você tá falando aqui. Hoje eu tô assim, 1 ml. Dá pra fazer 1 ml, dois, Botox ali. Aham. Agora Sempre amanhã, ri, quando né? eu começar a olhar no espelho aqui, meu É. Deus. Eu já vou entrar em contato, já vou procurar o Instagram Isso. pra ir lá fazer essa avaliação final, meu É, Deus. Então, mas a partir disso, por exemplo, eu topei fechar todos os itens necessários aqui: olheira, nariz, mandíbula e bigode chinês. Vou iniciar os procedimentos. Eu vou precisar pegar um atestado, ficar em casa, tirar uns dias pra Então, na fazer verdade, tudo como isso? nós somos especialistas e somos biomédicos, né? A gente tem uma anamnese, uma avaliação. Então, nessa avaliação, a gente consegue, então, caracterizar se de fato o paciente ele tem algum problema que não possa fazer, Um problema ou de se- saúde. algum problema né? de saúde e tudo mais. E se ele tiver apto, ele já faz na hora e já sai harmonizado na hora também. Então, deitou de um jeito, Saiu de. saiu de outro. Na hora, Na literalmente. hora. Ou seja, é o tempo de fazer o procedimento, levantar. Exatamente. E seguir com a Isso vida normalmente. nos preenchedores, Isso. né? O Botox ali a gente faz a partir do 3º dia que você já começa a sentir os efeitos da toxina e tem o resultado final com 15 dias. Ah, sim, E mas aí, com mesmo 15 assim, não Ah. precisa de um atestado de ficar Não. dias de repouso. Não, porque a aplicação da toxina ela é local, né? Então ela não distribui para o resto do organismo. Então é bem tranquilo. Excelente, não, já achei assim o máximo, porque se eu quiser, por exemplo, gravar um podcast aqui, 11 horas da manhã, for até a clínica ali meio-dia, 1 hora, à tarde, 2 horas, Você eu já posso pode voltar e continuar voltar gravando Continuar gravando. Exatamente. com uma nova Será aparência. tranquilo. Bom, uma nova aparência. E a gente sempre Que pede legal. assim, um retorno com 15 dias, porque a gente não gosta de deixar esse paciente desassistido. Né? Tipo assim, fiz, foi embora, acabou. Mesmo que ele fale assim, não, tá tudo bem, eu gosto, né, Cláudia? A gente gosta de ter esse retorno, desse feedback desse paciente.
É mais pra um ver se tá tudo bem. acompanhamento e até pelo Um profissionalismo de cuidado, né? vocês É um também, né? cuidado. E me conta aqui um detalhe, né? A gente já foi entrando nesse assunto direto sobre entender os procedimentos, já foi quase meia hora de podcast, de episódio. E foi rápido, Foi né? rápido, né? Tem tanto assunto pra gente É. tratar, mas eu queria entender como que vocês chegaram até essa profissão também, até a área que vocês atuam hoje. Como que começou? A doutora Loriane, você sempre quis ser uma especialista em harmonização facial Não. e corporal? Não. Na verdade, eu gostava muito da questão de corpo. Então, eu comecei com a educação física. Olha só. Então, eu fiz bacharel, né, formada em bacharel em educação física e licenciatura. Então, eu já dei aula em escola, nesses programas da prefeitura, todos. E trabalhei muito em academia, mas na área de natação, natação infantil, hidroginástica. E peguei a parte de pilates também, que é uma parte que eu sou apaixonada. Só que no final das aulas de pilates, você já fez pilates alguma vez? Não fiz, mas Não. já vi Já como viu funcionam como é os que funciona? procedimentos, sim. No final das aulas, a gente tem que fazer uma massagem, ali de uns 5 minutinhos, para dar uma relaxada no aluno e tal. Só que eu sou muito metódica com minhas coisas. Eu ficava assim, gente, como é que eu vou ficar ali amassando a pessoa, fazendo alguma coisa, se eu não tenho a técnica direito para fazer? Aí, a partir daí, eu falei, vou procurar um curso de massagem. Aí, nesse curso de massagem, você vai fazendo as amizades. E foi para um curso de depilação, já foi para um curso de limpeza de pele. Então, foi evoluindo e foi uma coisa, assim, natural. E fui gostando daquilo. Comecei a trabalhar nisso. E na época eu não tinha condição, não tinha espaço, não tinha nada para as pessoas assim que têm vontade de fazer, né, de realizar aquele sonho. Vá dar aquele passo de fé, porque você consegue, sabe? Às vezes você fala assim: "Nossa, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro para fazer aquilo". Foca no que você pode fazer. Sabe? Eu separei um quarto dentro do meu apartamento. E eu moro só num apartamento de 2 quartos. E era o quarto da minha filha, todo montadinho, todo bonitinho. E minha primeira paciente eu atendi na cama da minha filha. E aí ela até chegou e falou assim: "Nossa, você vai me atender aqui?" E eu pensei, nossa. É o que tem. É o que tem, né? Tem, deita aí, fecha os Na época olhos, era vai dar assim, eu certo. fazia só massagem e depilação. Aí depois desse dia, eu falei assim: não, gente, eu tenho que começar a dar uma melhorada nisso aqui. Mas eu o legal- descaracterizei. Não, mas O assim, legal é que você deu um passo. A gente, Você tem que dar o ela passo chorou, de fé. mas assim, a gente ri de situações assim que, caraca, meu, né? Depois que a gente Você já não passou pelas acredita. situações, que a gente olha pra trás e fala. Não, eu descaracterizei o quarto dela todinho. Ela ficou totalmente sem quarto. E aí eu coloquei uma maca, que eu tinha uma maca dobrável. Aí eu coloquei essa maca. E aí todos os dias eu atendia, dobrava a maca de noite. Eu tive que vender a caminha dela, que não tinha mais espaço. Fiquei só com o colchão e colocava o colchão dela no chão. E foi, assim, uma parte bem difícil, porque, tipo assim, ela ia na casa das coleguinhas e ficava assim: "Ai, mamãe, sabe qual que é o meu sonho? Ai, eu quero ter meu quartinho". Isso Você foi tem há filhos? quanto tempo? Ainda não. Não tenho Nossa, ainda. vai ver. Eu imagino. Eu já passei. Quando você comenta sobre isso de um quarto, não foi um quarto do meu filho, né? Mas em uma situação de uma empresa antes da RVL, de acontecer, né? Tudo que fluiu do estúdio RVL, do grupo RVL, eu quebrei uma empresa. A empresa quebrou. E a situação que eu tive que fazer é montar um escritório e levar todas as mesas, tudo que era possível pra dentro de um quarto também. E esse quarto, a única opção que eu tinha era o meu, né? Então, Aham. imagino o que você passou, né, desse momento. Mas isso tem quanto tempo? Olha, eu comecei em 2013. 2013. 2013. Ou seja, uma Que trajetória eu aí de comecei. 10 Só que eu anos, não dos tinha últimos essa 10 parte anos. da biomedicina ainda, né? Sim. Aí, quando eu resolvi fazer sobrancelha, eu falei. Aí, eu lembrei de uma amiga minha, quando eu fiz o curso lá atrás. Não sei por que essa menina veio na minha cabeça. E eu falei, gente, eu vou ligar pra Silvinha, pra ela me ensinar a fazer sobrancelha.
Aí fui nela e ela virou pra mim, a gente conversando e tal, e ela virou pra mim e tá assim, Mariane, por que que você não faz Botox? Assim, Faz o curso de Botox. Tem um curso aí que chama Biomedicina. Que curso que é esse? Nem nunca tinha ouvido falar na biomedicina. Eu falei, uai, mas Botox muito me interessa. já era um curso, aliás, era um procedimento em alta, Em alta, reconhecido, né? reconhecido. Legal. E era da parte que eu gostava, né? E na época eu conseguia conciliar as duas coisas, a educação física e a estética. E aí eu falei assim, vou procurar saber. Ela até falou assim, talvez você já tenha o curso de educação física, às vezes é só você fazer uma pós. Aí eu falei, eu olhei, pesquisei, falei, realmente não é. Aí pedi demissão na área da educação física e falei assim, já que é para investir, vamos investir direito, né? E falei com meu marido, olha, vou pedir demissão e vou começar uma nova faculdade. Ele falou, você é louca? Como assim? Você vai pedir, vai começar a fazer uma faculdade? Vou. Tô com isso no coração e acho que vai dar certo. E o mais engraçado é que depois de 6 meses, eu tive um chá de fralda em comum com essa Silvinha. E aí eu fui e falei com ela assim, Silvinha, eu tô fazendo curso de biomedicina por sua causa. Ela, o quê? Por minha causa? Só aquele dia que você me falou pra me fazer o curso, ela. Tô lembrando de ter te falado. Olha só. Ou seja, era pra você fazer, era pra você estar na área que você atua hoje. Eu falei, Deus usou ela pra falar comigo. Então, assim, graças a Deus, hoje tá dando super certo, né? Comecei sozinha, hoje eu tô com esse parceiro aqui maravilhoso ao meu lado. Não incha, não. E me conta, antes do Dr. Rodrigues compartilhar a história dele também, que eu imagino Nossa. que... Não. Nossa, vamos ver, né? Mas antes dele compartilhar, quando que vocês uniram, né, nessa parceria, nessa sociedade? Essa parte eu vou deixar pra ele, porque eu fui É. meio teimosa com ele no início. É mesmo? Na realidade, assim, a gente fazia estágio. Eu fazia estágio numa clínica e ela era bastante conhecida, mais de 50 unidades no Brasil, acho que deve estar em 100. Aí, essa clínica, ela foi, e aí depois de formado, falei, Lores, vamos assumir, vamos fazer um negócio acontecer, que eu sou muito dinâmico, pá, tal. Aí ela, não, Cláudio, eu quero ter o. Ter o Quero, meu. quero ter o meu. Quero ter o meu. Então se lasca. Mas Os assim. perfis são complementares aí, né? É. Pra não falar que é diferente, são Mas aí complementares. depois o que aconteceu? Eu falei assim, vamos. Depois de alguns meses, eu convidei ela de novo, porque, tipo assim, eu falei, pô, o consultório dela é uma clínica e tá muito bem localizada na região da Pampulha. E a minha tá no Santo Agostinho. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte: vamos unir forças. Você Legal. tem especialidade nisso, eu tenho especialidade nisso, você faz. Vamos ser um só nesse sentido. Porque a gente sempre se dava muito bem no estágio e assim, a gente já dividiu uma ermita junto, Olha só, hein? entendeu? E a sua esposa também colaborou muito Nó nesse demais. trajeto, tá? Muito. Daniela me ajudou bastante. Daniela falou. Nossos parceiros, É. né? O Eric, Aham. a A Daniela falou assim: Dani. faz calores. Mas a Lores que é o negócio do sonho ainda não, mas agora ela vai fazer. Eu falei, então tá Olha bom. só. A minha mulher é minha incentivo. bruxa, né? Ela falou, agora, é agora. É agora. Aí a gente fez e deu certo. Mas E- antes disso tudo, teve uma história também, né? Porque você sempre quis ser um especialista em harmonização Então. facial. Eu era um hipster. O hipster. É, Explica pra gente. Assim, eu vivi em Florianópolis e, tipo, eu vendia brigadeiro na praia. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Vendia brigadeiro na praia e era muito gostoso, sabe? Eu andava descalço na areia, eu fazia os brigadeiros ali e aí eu vendia. E eu tive uma responsabilidade muito grande na minha vida, que foi ser pai muito cedo. Então, eu fui pai com 16. Aí eu fugi do ensino médio, né? Então, tipo. Mas eu trabalhei em vários restaurantes. Eu fiz, tipo assim, eu fui crescendo, me desenvolvendo. Fiz uns cursos de inglês, espanhol, para poder falar lá em Florianópolis. E aí eu vendia brigadeiro e era feliz daquele jeito. Só que um belo dia, a minha mãe, ela falou assim, tua irmã tá fazendo faculdade e ela vai ser doutora. E a minha mãe meio que deu uma chamada assim dentro de mim assim. Falei, é?
É. Ah, então tá bom. Só que aquilo, eu fiquei indignado com aquilo, né? Então tá bom. Aí eu fui e Tipo estudei o assim, né? ensejo. Vou provar. Eu vou provar. Aí eu estudei o enseja, aí fiz a prova, tirei a minha conclusão lá de ensino médio. Aí fiz o vestibular, eu falei, quando eu fiz o vestibular, eu falei, caraca, eu sou inteligente mesmo. Aí eu falei, pô, eu faço medicina ou eu faço outra coisa. Só que, tipo assim, eu sempre curti a área da docência e de pesquisa científica. A minha esposa não deixa mentir, eu tenho uma porrada de livro em casa. E eu gosto muito de saber e de fornecer esse saber. Aí eu falei, vamos para biomedicina, né? E quando eu fui para biomedicina, as coisas começaram a ficar muito apertadas porque veio a pandemia. Aí eu perdi, aí tipo assim, eu perdi a minha renda. Qual que era a minha renda? Trabalhar na praia. Olha só, isso Pô, tudo ficou lá em em casa. Florianópolis Isso lá em ainda. Florianópolis. Sim. Só que eu cheguei a um estado tão crítico que eu não tinha nada com que comer em casa. Que eu vendia brigadeiro, não tinha renda, não tinha nada. Não podia contar com a ajuda de parente. E aí eu pensei assim, caramba, o que eu vou fazer com 2 filhos, né? Eu vou me matar. Eu pensei assim mesmo, eu vou me matar porque eu não posso ter uma família. E aí eu falei, vou fazer isso hoje à noite. Aí eu tive um sentimento muito grande que o Gabriel, acho que eu tenho certeza que vai ver isso aí. Eu falei, vou ligar pro Gabriel. O Gabriel era um cara assim que ele subiu na vida, ele vendia roupa, ele é um dos maiores empresários, empreiteiro, empresa aí. Eu falei, ô Gabriel, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei, vou te ajudar. Vem trabalhar de segurança. Eu falei, caraca, segurança? Pô, já vou conseguir pagar o meu aluguel. Aí eu cheguei assim, e o Gabriel falou, ó, você vai trabalhar de segurança, mas vai ser numa obra. E aí essa obra, ela só tinha uma cama e cimento, e muito cimento. E aí eu falei, seja o que Deus quiser, vamos lá. Aí eu trabalhei 2 semanas, eu recebi o dinheiro dessas 2 semanas e foi onde eu consegui me levantar e eu consegui um estágio numa clínica, porque eu queria muito saber sobre tudo, né? Aí eu fiz um estágio. Veio pra BH, né? Você tava... Não, antes eu tava em Florianópolis, fiz um lá nessa eu clínica. Aí fiz um estágio lá. Aí eu gostei do estágio. Aí eu vi uma transformação de harmonização facial. Eu me deparei com uma pessoa que chorou muito, porque o resultado ficou surpreendente. A pessoa era uma coisa, depois ela era outra. Falei, eu vou me especializar. Aí eu vim para Belo Horizonte. Aí eu pedi a transferência da faculdade. E aí eu vim com a minha esposa e meu filho, né? A gente veio só com a roupa do corpo, a gente alugou e a gente dormia em cima da nossa roupa do corpo. Aí eu falei, vou vender brigadeiro em Belo Horizonte para ir me virar. E aí eu recebi uma notícia que eu podia fazer estágio numa clínica. Aí eu cheguei lá na entrevista e o cara falou assim, olha, vou te dar esse estágio aí, mas eu não posso te dar passagem para você. Eu falei, puta, né? E foi a primeira oportunidade. Aqui em Belo Horizonte, que eu Belo tava dormindo em Horizonte, cima das sim. minhas roupas e e tal. salário. E nem salário. Mas eu falei, eu vou Nem te ajudar. salário. Eu vou Foi te dar só aqui. oportunidade, né? Assim, você recebia, ele ofereceu só comissão. Comissão, 10% e mais 500 conto. Falei, 500 conto tá garantida. A comida a gente dá um jeito, né? E aí, falei, vamos trabalhar. Aí eu comecei a estudar lá sobre harmonização facial, corporal, técnicas e tudo mais. E aí eu peguei a clínica dele vendendo 14. E no segundo mês foi pra 30. Aí, tipo assim, 10% de tudo. Aí, tipo assim, eu tinha um salário de 500, passei a ter um salário de 3.500. Falei, nossa! Aí Tô rico. tô rico. Aí eu comecei a comprar as minhas coisas de casa, poder cuidar melhor da minha família. E aí no segundo mês eu fiz 70 na clínica. Falei, caramba, 7.500, não, que legal. Então assim, e depois disso, eu falei, agora eu vou abrir para mim. E tudo isso que você me falou da área de vendas, né? Que era uma comissão, a oportunidade foi comissão mais um fixo de 500 reais para garantir. Só que sabe o que eu fazia? Tipo assim, eu e a Lores, a gente foi contratar alguns estagiários nos nossos consultórios. E Nossa.
Sabe por quê? Eu saía da Carlos Prates, eu ia andando da Carlos Prates até Santa Efigênia, que é o setor hospitalar, Sim, de a pé todos os dias, sim. para poupar o dinheiro para ter o que comer em casa para os meus filhos e a minha esposa. E aí eu vejo, por exemplo, esses estagiários de hoje aí, você não pode ajudar com a passagem ou alguma coisa, mas no meu tempo não foi assim. Mas eu tive que criar condições para fazer com que a minha família se desse bem com as minhas condições. Sim. A minha proposta ainda foi diferente da sua ainda. Você ainda tinha uns 500, o meu não foi nada. É. Nem os 500. Mas você tinha Nem os marido, 500, você tinha né? marido. Olha Tá, só. Você tinha marido nossa. rico. Olha só. Eu era sozinho, entendeu? Era só os 500 garantido e vamos Aí, pra cima. isso. Aí depois que eu senti que eu já estava apto, bom mesmo, aí eu comecei a alugar um espaço no Santo Agostinho, bem do lado onde é o meu consultório. E aí foi um paciente lá que a esposa levou, e aí ele fechou um valor considerável. Eu falei, ótimo, perfeito, muito bom. Né, Daniela? Aí o que aconteceu? A mulher que tinha alugado o espaço falou pra mim, não vou poder mais alugar o espaço. Aí eu falei, caramba, e agora? O cara é policial. Eu já tinha passado na maquininha o valor, falei, agora vamos ter. Aí eu saí do espaço indignado, fui pro lado, sabe aquela casa rosa? Eu fui pro Sim. lado, tinha um prédio, aí eu falei, eu preciso de uma sala hoje, eu quero alugar. Aí o porteiro, ele falou, tem uma sala lá. Subi lá em cima, eu não tinha nenhum móvel, nada. Subi lá em cima, ó o pleonasmo. Eu subi e foi lá pra cima. E aí eu olhei a sala e ela tinha uma mesa e tinha uma cadeira. Eu falei, é aqui mesmo. Era o que era Botox? Hã? Era Botox? Não era Botox, não. Era fio, preenchimento, Botox. É. Era muita coisa, né? Então precisava de um Com lugar. uma cadeira e uma mesinha. Uma cadeira e uma mesa, né? Aí eu falei, aqui mesmo. Tá, fiz o contrato lá, pá. E aí quando esse cara foi, a CEMIG, ela não tinha instalado a luz. Nossa. Ele foi tipo, acho que umas 4h30 da tarde, 5 horas, o sol se pondo lá no Santo Agostinho. Aí ele falou assim, não tem luz? Aí eu falei, não, estamos na meia luz mesmo. É uma a meia luz técnica do bairro diferente. ali. Meia luz do bairro. Olha só. Meu. E seguindo, Nossa. fluindo. E aí, com todas essas dificuldades, depois as coisas foram melhorando, tive que alugar uma outra sala, sabe? Aí Sim. foram 2 salas e não tava mais comportando, porque o pessoal sentando e tal, quero ser atendido pelo doutor, quero isso e aquilo. Porque eu sou muito humano, sabe? Então, Sim. tipo assim, É aquele atendimento próximo, né? Aquele Nossa, atendimento distante, assim, demais. tipo, vai lá, olha É. com o funcionário, marca o... isso, Então, assim, a pessoa... Eu quero atender a pessoa, eu quero conversar com ela. Tipo assim, eu não quero. Hoje, infelizmente, você passa num clínico, o cara nem olha no seu olho. Não, já teve atendimentos que a gente fez de 2 horas. 2 horas. De conversa. Nem foi de procedimento, não. E tá ligado aqui, aquela conversa nossa lá no início da empatia com a pessoa, né? De entender por que ela busca essa solução. E aí depois eu acabei tendo uma clínica grandona mesmo, um andar inteiro, né? Aí eu tava trabalhando bastante, muito, um tanto. E aí eu passei a ter uma outra clínica. Então, olha só, pra quem, tipo assim, tava vendendo brigadeiro, era hipster, não tinha nem ensino médio, depois faculdade, isso e aquilo, aí veio dormir em cima da roupa pra poder acordar no outro dia e fazer estágio. Eu tava com 2 clínicas, uma em Brumadinho e outra lá no Santo Agostinho ali. Muito legal. Meu iogurte sumia toda vez da geladeira, não sei É por mesmo? quê. Então, o iogurte lá, na época que a gente fazia estágio, sumia. Mas por quê? Porque eu não levava almoço. Ah, é? Eu não levava almoço, entendeu? Sem Então, tipo assim, garantia. aí o que acontece? Pegou meu iogurte Eu, na geladeira. eu vivia do café da recepção, das bolachinhas e do iogurte dos amigos. Porque eu não levava almoço. E um detalhe que chamou a atenção também, essa habilidade que você teve nessa primeira clínica, na oportunidade de vendas, onde Aham. você construiu toda a sua remuneração com a comissão, Aham. vem de uma habilidade que você já tinha desenvolvido com as vendas Isso. na praia. É. Né? Porque tinha uma técnica especial para você Aquela que eu vender. te falei, né? Então, tipo assim, Ah. olha só, presta bem atenção, hein? Depois vou dar uma mentoria de como vender,
como vender. Isso aí já dá um cu já- e arrasta pra Já cima. faz esse corte aí, que aí eu vou usar esse corte como vender. Não, mas assim, o que que acontece? Como eu sempre gostei de estudar filosofia, então tem aquela questão lá da caixa de Pandora, que você coloca os produtos dentro. Deus colocou Zeus, né, na mitologia grega, coloca um produto dentro de uma caixa de Pandora. E aí ele fala assim, não abra, porque se abrir o mal vai se espalhar na terra. Só que eu andava com essa caixa de Pandora, ou seja, andava com a caixa de brigadeiro fechada, tal, ia bem bonitinho pra praia. Tudo bem, eu vendo prazer e felicidade. Aí a pessoa que tá lá olhava assim, o cara vende prazer e felicidade, o que que é isso? Olha, o que eu vendo são reações psicossomáticas encontradas no córtex, secreta proteína enzimática, libera dopamina, endorfina e tem durabilidade de 3 horas no seu organismo. Agora, caraca! Que é isso? Tem durabilidade de 2 horas e o produto é lícito. Não, o que você tem? Eu vendo um produto que tem flavonoide. Ele pega a tua serotonina, leva como via de transmissão, te deixa muito feliz. É ótimo, perfeito. Para sua mulher que tá aí do lado, regula progesterona e estrogênio. É ótimo, ela não vai ter estresse. O que é isso? O pessoal pergunta se é droga. Aí fala, não, é lícito. Aí eu falava assim, ó. Eu vendo brigadeiro. Não acredito. Tudo isso pro brigadeiro. Não é tudo isso, é o brigadeiro. Aí o cara, caramba, o brigadeiro. Agora conta, quanto você fazia por dia? Eu Aí fazia a por boca da dia, pessoa já tava na salivando, praia. pensando, que brigadeiro é esse? Não era brigadeiro gourmet, não, gente. Meus brigadeiros eram tudo torto, assim, ó. Derretido no sol de praia. Não é, Daniela? Não, é sério, aquele brigadeiro torto. As assim, reações Aí o aqui cara nos olhava bastidores assim, são olhava melhores. Mas eu acho que entrava parecia que sei lá, alguma coisa cobria assim, a pessoa não via, tava feio pra caramba. Eu acho que a Aí- pessoa pensava. Não, gente, eu vou ter que dar um dinheirinho pra esse menino. Não, aí a pessoa falou assim, eu quero 10. Aí eu falei, calma, você nem sabe o preço. Eu falei, pronto, aí que tá a facada. Mano, eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Eu vou corrigir a taxa Selic, CDB, juros compostos, que o produto tá inflacionado. Eu congelo essas taxas, eu vou fazer 4 unidades. 4 unidades a R$10. Olha só, enquanto você paga uma unidade a 3, com um valor exorbitante, eu vou fazer 4 unidades a R$10. Vai ser o melhor produto da sua vida hoje. Agora. Assim, eu fazia por dia na praia. Eu fazia R$800 por dia na praia. Olha só. 800 vezes 10, 8. Eu fazia quase 30 pau por mês. Eu andava com 3 caixas aqui. E a minha mulher também, tipo, ela ia. Aí a Daniela ia, né? Aí várias vezes a mulher chegava, ela ia com a caixa segurando. E aí várias vezes a mulher falava, que gatinho, eu vou comprar ele. Aí, tipo assim, aí eu olhava assim, né? Aí a Daniela já tomava Disfarçava. frente, aqui, eu tô vendendo também. Aí a mulher falava assim, alô? Oi? Não, amiga. Só pra não levar um fora da minha mulher, entendeu? Nossa, velho. Acontecia demais. Aconteceu muito. E a gente tá recebendo confirmações aqui que realmente acontecia. Então foi um barato, entendeu? Então, tipo assim, foi Legal. uma coisa gostosa, foi uma coisa E foi um momento legal. difícil Foi também. difícil. Mas, tipo assim, é o que eu falo pra todo mundo que vai assistir o seu podcast, que vai assistir os cortes relacionados ao seu podcast, é o seguinte, dá o passo que Deus dá o chão. É isso aí. A Lourdes aqui se emocionou, chorou. Vai ter vários cortes aqui que ela chorou. Gente, aqui, ó. Tinha uma cachoeira aqui de lágrima dela. Vocês não vão ver isso, né? Mas assim, ela contou a história lá que... E basicamente, não é nada artístico no meu ponto de vista e no ponto de vista do que aconteceu em nossas vidas. Entendeu? Não teve maquiagem. Ninguém aqui é playboy. Entendeu? Sim. Foi com muito custo e muita dificuldade. Aquelas pessoas que romantizam Nossa. empreender, né? Tipo, nossa, Não, todo mundo às vezes empreender fala é assim, isso. nossa, que sorte. que sorte. Sorte nada. Tem Sorte relação é o que demais. preguiçoso dá. É o nome que o preguiçoso dá. Sabe? Porque assim, Leandro, sabe o que eu fiz? Eu comprei quase R$7.000 de livro da Napoleão, ó. Eu quero patrocínio, Napoleão Essence. Porque eles podiam parcelar no boleto. Falei, caraca, então tá bom. E aí eu vi um monte de livro. Então eu comecei a ler e daquilo ali foi abrindo assim a cabeça, os horizontes, entendeu? Legal. E eu falo pra todo mundo, conhecimento. Daquilo ali foi vindo a sorte, né? A isso. sorte. É, a sorte. sorte. O conhecimento, ele é uma bênção.
estuda, vai atrás, nada cai de graça. Entendeu? Tá bom, já entendi já. A minha esposa falou que tem 7 minutos. Não, mas é isso aí. E isso que é interessante. Quando a gente vê essa trajetória, a gente entende o nível profissional que vocês têm, mas também todo esse conhecimento humanizado, né? Não é só sobre vender mais um procedimento. O que vocês acreditam, principalmente, que vocês transformam nas vidas das pessoas, dos pacientes? Além, é claro, né, da aparência Da física, mas aparência. e por trás disso? O que vem no conjunto? Olha, é o se relacionar melhor com as pessoas, é se sentir melhor, é poder olhar no espelho e falar assim, eu gosto de mim, sabe? Não é só aquele negócio estético para deixar a maçãzinha do rosto mais rosadinha, mais bonitinha, sabe? Vai mais pra uma questão psicológica mesmo. Muito bom. Doutor Rodrigues, o que você, como profissional, mas também como pessoa, né, oferece para essas pessoas que buscam o seu consultório, sua clínica como pacientes? É encontrar uma satisfação pessoal e uma construção de sonhos, né? Então, quando você, por exemplo, você chega no meu consultório, basicamente, você vai compartilhar os teus sonhos comigo e eu vou providenciar das condições e das maneiras que Deus me proporcionou para fazer isso acontecer, né? Então, eu acredito que é isso que eu posso proporcionar na vida das pessoas. Muito bom. E vocês falaram sobre toda essa trajetória, né, Muito doutora louco. Loriane, doutor Rodrigues, falando sobre sorte, né, sobre o que as pessoas veem de fora e falam, não, é sorte. E eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acreditam em Deus? E no impacto que tudo que vocês alcançaram, como vocês veem esse lado de fé espiritual? Olha, eu assim acredito que se não fosse ele, eu não teria nada. Nada que eu tenho hoje, nada que eu tenho seria possível sem ele, sabe? E eu falo, eu quero dar um recadinho assim para quem tá começando agora, é, acredita no sonho, mesmo se você não tiver dinheiro, vai lá, às vezes como uma termoceira lá para você fazer uma depilação, um dos procedimentos mais assim em contas hoje na estética. Vai lá, arrisca, faz um parente seu. Esse vai indicando e vai indicando pro próximo, e daí você vai crescendo. E isso faz toda a diferença, gente. E sempre colocar Deus na frente de tudo, de qualquer coisa que você vai fazer, porque senão não vai pra frente. Doutor Rodrigues, Eu acredito. Nossa, demais. Acho que tudo que eu faço, todo passo que eu dou é sempre baseado no, no Criador, no Pai Celestial. Eu acredito imensamente. Eu acredito, eu sempre falo para minha esposa, eu tenho uma comunicação tão grande com ele, porque ele nunca me abandonou, sabe? No momento que eu pensei em tirar cabo da minha vida, ele me trouxe uma solução. No momento que veio uma dificuldade, ele vai, e, tipo assim, eu acredito que o plano de Deus, ele deixa você aqui, ele vem essas dificuldades, ele não as tira de você. Pelo contrário, ele lhe ensina a lidar com essas situações e você se torna mais forte. Então eu acredito muito em Deus. excelente. E para o futuro? O que o futuro reserva para nós que estamos aqui também como espectadores em relação aos profissionais e em relação a uma novidade que eu já estou sabendo aí em primeira mão? Eu queria que vocês compartilhassem, né, com a gente. Bom, a gente espera que essa parceria dure muitos e muitos anos, né, É. Cláudio? E a gente está com uns projetos bem bacanas aí, que são de dar cursos, Que né, na legal. área mesmo da harmonização, né, intradermo, botox, preenchedores, bioestimuladores. E é um projeto que está crescendo cada vez mais no coração da gente. Na verdade, isso já vai acontecer, né, doutora Lois? Vai acontecer. Exatamente. E o diferencial do nosso curso é que assim, a gente vai conseguir entregar ele de maneira que o próprio estudante que comprar esse curso, ele vai sair o quê? Expert. Bom naquilo que ele pagou para encontrar.
Então, assim, a gente tem cursos medianos no mercado, cursos ótimos no mercado, mas nós teremos um curso top, Alto nível. alto nível, com preço acessível. Legal. É acessível. Pra gente Sim, poder atender mesmo, né? Uma variedade de pessoas. Não, e além do conhecimento, a pessoa também leva esse know-how, né? Essa vivência suas no mercado para um profissional que acabou de formar em biomedicina e ele ter toda essa experiência, expertise à disposição em um curso, eu acredito que faz toda a diferença, não faz? Faz. Tipo, os degraus, né, que a pessoa vai ter que... Na realidade, ele vai de escada rolante, né? A escada- Porque a gente Exatamente. construiu o degrau, subiu o degrau, provou que o degrau tá bom, aí a gente vai vender o degrau. Vai A vender escada com- rolante. Aí ele vai com a escada rolante, entendeu? Exatamente, ao invés dele ter que quase que escalar, construir o caminho dele, já vai ter uma trajetória aí dos últimos anos que vocês vão compartilhar E nesse sim, curso. e pelo que a gente já passou, a gente quer levar um valor acessível mesmo. Porque eu e ele, a gente já passou por várias etapas que a gente não tinha como fazer curso. Então a gente quer proporcionar isso para outras pessoas, entendeu? Exatamente. Excelente. E só um spoiler aqui, o que que a pessoa que é da área, né, ou que tem interesse em ingressar nessa área, vai encontrar nesse curso? Algumas áreas, alguns nomes de módulos, vocês já podem compartilhar alguns detalhes para gerar essa Posso, expectativa? sim. Então, ele vai ter a opção dele estudar no curso um pedaço do que ele deseja, tipo assim, eu quero fazer a região do abdômen, como eu vou tratar essa região do abdômen? Então, nesse curso, ele pode pegar esse módulo e comprar ele Separado, né? separado. Ou ele pode comprar esse módulo completo. Então, tipo assim, daqui para baixo eu quero dominar, ou daqui para cima eu quero dominar. Ah, não, quero ser só bom em Botox. Então, ele vai ter essa oportunidade de comprar, De fracionar. fracionar os módulos. Excelente. E pra gente concluir, né, nem parece que já passou uma hora, se a gente Nossa. for entrar nesse assunto aqui, em cada assunto, a gente pode levar um episódio para cada Pode. assunto. E a gente Não vai é? pro próximo. com certeza. Exatamente. Mas tem um detalhe que eu não posso deixar de comentar, né? Sobre as áreas e serviços que vocês atuam. Para quem assistiu esse episódio, ou está ouvindo em uma das plataformas de áudio, quais os procedimentos vocês oferecem nas clínicas e como as pessoas podem ser ajudadas, né? Em relação ao serviço de vocês. Hoje a gente trabalha com toda a parte de harmonização, né? O botox, preenchimento, fios, bioestimuladores. E aí também tem os de controle de pele, né? De microagulhamento, limpeza de pele. Lembra aí, Cláudio? Esses são Ah, os. né? O quê? Os principais Os procedimentos principais e serviços que procedimentos. vocês oferecem. Tudo. De cima para baixo, até o cabelo ali. Tá caindo o cabelo ali, a gente também dá um jeito. Também dá um jeito. Preenchimento facial quanto corporal Corporal também a também, gente isso. faz, né? Que são os bumbuns, a gente. Os bumbum. Ó, tem uns bumbum que a gente tá deixando assim, ó. Sabe que nem aquele Skol redondo? Aquele Aham. bumbum que é antigo pra caramba, né? Que desce redondo. Estamos deixando os bumbum bem redondo, né? E tem solução para tudo, independente. Olha, o que pra tiver quase solução, a tudo. gente vai chegar próximo. Exato. É isso aí, mas no mínimo uma avaliação a pessoa pode ir lá Isso. pedir uma orientação, falar Aham. assim, opa, tô com essa dúvida aqui, eu consigo melhorar? Então é isso aí. Sim, exatamente. Excelente. Assim, muito obrigado pela participação, né, aqui no BH Podcast. Foi um prazer a gente conversar sobre vários assuntos e principalmente esclarecer algumas dúvidas, porque eu já sei, né, que eu tenho alguns procedimentos aqui. E no aqui, próximo Prazer. episódio, aqui. Leandro estará harmonizado. Já imaginou a diferença? Vou fazer um antes e depois ali, olhando para aquela câmera Isso, assim, ó. perfeito. Antes e depois. Ou se não, quase aqui no podcast mesmo, né? Quem sabe? É, Quem sabe? ah. Quem sabe? A gente deixa aí. O Botox dá. Dá. Aí, ó, interessante. E lembrando que tudo isso que a gente tratou aqui com muito bom humor, leveza, existe todo um procedimento, um profissionalismo, técnicas, né, que vocês seguem os padrões, né, porque existe todo esse padrão. E eu queria que vocês também comentassem, né, para a pessoa às vezes que fica na dúvida, porque no dia a dia a gente tem essa leveza em tratar, mas quais são os procedimentos e regulamentação que vocês seguem nas clínicas para executar todos esses procedimentos que a gente falou aqui? Os procedimentos, a gente segue à risca os padrões da Anvisa, da Vigilância Sanitária, respeitando toda a RDC, não é isso? Isso. Que tem essas tratativas para a gente lidar de maneira mais
profissional possível, respeitando, utilizando os EPIs, as higienizações Os e descartes os corretos, descartes né? Com as empresas corretos, com as corretas. empresas corretas. Então tem um custo. Até aquele algodãozinho, quando você passa aqui ali no paciente, ele não vai num lixo comum, pra você ter ideia. A gente tem que pagar para Exatamente. Tem que poder pagar uma empresa descartar. para ter o descarte certinho. Interessante. Ou Então a seja, gente dá toda essa segurança, né? pro Aí tem a paciente. autoclave também, que você coloca um material que você vai utilizar e faz a autoclave do material, Contaminação, a né? descontaminação, né? Tem também, por exemplo, numa avaliação, por exemplo, como profissional da área da saúde, como biomédicos, né? Como médicos biologistas, conforme o conselho também nos direciona a dizermos, é que a gente tem que seguir uma linha de saúde respeitando a fisiologia de cada paciente. Então, por exemplo, se o paciente tem uma determinada condição ali, a gente tem que respeitar, a gente não pode se envolver naquilo porque é dele, né? É uma doença, é alguma coisa, sim. entendeu? E cada caso, novamente, caso é um tem caso um que vai ser caso. muito bem analisado É. e avaliado antes de qualquer procedimento. Exatamente. Que legal. Pessoal, muito obrigado, doutora Loriane, doutor Rodrigues Sud. A gente que Isso. agradece. Fica foi um disponível o prazer. espaço, né, do BH Podcast, tá aberto aí para vocês utilizarem sempre que for necessário. Foi um prazer mesmo enorme estar aqui. E a gente vai deixar aqui uma deixa, né, Cláudio? Vamos nosso sim, vamos. podcast. E vai ter o nosso podcast aí, e a gente vai fazer muitas coisas legais. O nome do podcast vai se chamar Podcast Estética e Saúde. Então, provavelmente, a cada semana ou a gente vai trazer um profissional, ou a gente vai trazer um entrevistado. Eu só sei que vai ser legal. Muito conteúdo bom chegando aí, então. O que não deu pra gente tratar aqui em 1 hora de BH Podcast, eu tenho certeza que vai dar pra tirar muitas dúvidas e conhecer muito sobre a área como é que é o nome? Estética e Saúde Saúde Podcast. Estética e Saúde Podcast. Em breve, a gente vai deixar aqui também no @BH Podcast a orientação de como você pode seguir as redes sociais, canal do YouTube, todo o conteúdo vai estar disponível para vocês no Estética e Saúde Podcast. Perfeito. É isso aí. Gabriel. Doutora Loriane, doutor Rodrigues Sud, Obrigado. muito obrigado pela Obrigado a participação. você aí. E para você que acompanhou o BH Podcast até aqui, fica a dica, siga as redes sociais, que a gente vai deixar todas as redes sociais aqui. E todo esse conteúdo aqui na íntegra você também encontra no @BH Podcast no Instagram, com conteúdos em cortes para você compartilhar, deixar o seu comentário e também para você rever quantas vezes for necessário, tá bom? Um abraço e até o próximo BH Podcast.